o que eu vou falar aqui é a parte mais profunda da teologia. Não é popular no meio cristão, né? Os cristãos, a maioria, não faz a mínima ideia que isso exista. Sobre o determinismo de Deus sobre todas as coisas, inclusive o determinismo de Deus sobre os pecados existentes. A maioria dos cristãos não faz ideia que isso exista, mas é algo presente na teologia, né? A soberania, tudo acontece exatamente como Deus quer que aconteça, né? A Bíblia, ela é repleta, ela é cheia de exemplos, mostrando que Deus cuida dos detalhes, apesar, né, nós vivemos uma geração humanista, que é difícil para essas pessoas entenderem isso. Mas existem pontos que os cristãos aceitam, né? Eles vão aceitar. Que Deus está nos detalhes, está nos detalhes. A Bíblia fala no Salmo 104, 14, que Deus é ele que faz a grama crescer para o gado. É Deus quem cuida disso. É ele que cuida do crescimento e das plantações das árvores, Salmo 104. Ou seja, uma árvore não nasce no lugar por um acaso. É Deus que está cuidando dessas coisas. Né? As pessoas pensam que isso é automático. As pessoas pensam que Deus criou e agora largou. E essas coisas se virem, né? Deus poderia fazer isso? Poderia, mas a Bíblia mostra ali com cuidado, em detalhes mínimos. O Salmo 135 diz que quem conduz as nuvens e quem envia os relâmpagos e quem manda os ventos é o Senhor, né? É ele que caça, as presas para os animais, Jó 38 fala, né? Tem uma passagem que Jesus fala, se não me engano, é Mateus 6, né? Que é ele quem alimenta as aves do céu, né? Elas não trabalham, mas é ele quem alimenta, né? Na visão humanista, a pessoa pode dizer isso até pra ela, né? Não, Deus não me deu. Fui eu quem trabalhei, conquistei, fui eu que fui atrás. Mas a Bíblia mostra assim, que o passarinho até pode dizer, né? Fui eu que acordei cedo, fui eu quem voei, eu achei a presa e eu cacei. Mas nós cristãos, nós sabemos que quem alimentou ele foi o Senhor. É o Senhor quem cuida dessas coisas. E a Bíblia dá mais detalhe ainda em Mateus 10, 29, diz assim: não se vendem 2 passarinhos por 1 centil? Olha só o valor que tem, né? 1 centil nós traríamos hoje para 1 centavo. E nós diríamos 2 passarinhos por 1 centavo, olha o valor que isso tem. Mas a Bíblia continua: e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Quando a gente fala essas coisas, tranquilo. Né? Ah, Deus está cuidando de todo o universo, toda a natureza. Ele está cuidando. O problema do homem é aceitar quando isso está na vida dele. E essa é a grande dificuldade. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim: o Senhor viu eu ainda quando era uma substância informe. E todos os meus dias foram escritos no livro dele antes que nenhum deles existisse. Só que como Deus cuida de todas as coisas são dele, por ele e para ele, como entender agora um Deus santo, é a parte difícil que eu vou entrar, né? Como entender que um Deus santo determina os pecados acontecendo? E como entender a santidade, a beleza, a pureza de Deus? E é esse que eu vou tentar te mostrar aqui, agora mostrando alguns textos, pra gente entender. É a parte mais profunda da teologia, certo? É a parte mais profunda, mas existe, ela está presente na teologia. Tá, eu vou mandar apenas quatro versículos para você, mostrando a soberania de Deus sobre pecados. Tem muito mais na Bíblia, mas para não ficar muito, acho que quatro versículos já é suficiente. Senão vai ficar muito grande essa explicação. Aqui, Lucas 22 diz assim: e na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Quem determinou? O próprio Deus. Tudo o que vai acontecer com Jesus, no momento de crucificação, ser humilhado, apanhar, cuspido, a coroa de espinho, tudo aquilo está determinado, inclusive até a traição. Mas ai daquele homem por quem é traído, isso aqui parece uma grande contradição. A teologia chama, né, soberania de Deus e responsabilidade humana. É isso que a Bíblia fala. Mas como entender, como que Judas vai ser responsável se foi Deus quem determinou que ele iria trair? E isso é um grande pecado. O que Judas está fazendo é entregar um justo para a morte. Isso é um grande pecado, é um pecado. Como entender? Parece até um mistério. Para muitas pessoas, até pessoas reformadas, elas vão colocar isso aqui como um mistério. Como que ele vai ser responsável se Deus determinou que ele iria trair? Né? Vai ficar mais fácil da gente entender quando eu começar a explicação. Mas tem um outro texto aqui que é no mesmo sentido que esse, só que a proporção de pessoas é muito maior. Vamos lá, Atos 4:26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, aqui ele falou no 26, Salmo 2. Salmo 2, o Espírito Santo já está levando Davi a falar uma profecia, né? E o 27 é agora a explicação. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel,
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Deus determinou, mais uma vez aqui, só que a proporção de pessoas aqui é grande. Tudo o que aconteceu com Jesus foi determinado por Deus. Mas como essas pessoas aqui são responsáveis? Como que Deus vai poder julgar essas pessoas se foi Ele que escolheu que essas coisas iriam acontecer antes mesmo dessas pessoas virem à existência? Mais uma vez fica difícil, não é fácil de interpretar, não é fácil de entender. E agora vai ficar mais difícil ainda, porque eu vou levar para mais 2 textos do Antigo Testamento que vai ficar talvez pior ainda para a gente entender essa situação. Agora, 2 Samuel 12:10. Deus vai, só para nós entender o contexto aqui, Davi adulterou com Betseba e mandou matar Urias, né? Passaram-se o tempo, a criança já, ele engravidou, Betseba, a criança nasceu, e Deus envia agora o profeta Natã, e olha o que Deus vai dizer para Davi. Sabemos que o não adulterarás foi o próprio Deus que disse, não adulterem, não adulterem. Davi adulterou, mas olha só o que Deus vai falar agora. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Olha só aí agora. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Isso é adultério. As mulheres de Davi vão se deitar com o seu outro filho, Absalão, se eu não estiver enganado. No capítulo 17, ele monta uma tenda e agora se deitará com as mulheres do seu pai. 12. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus está falando que ele vai fazer com que as esposas de Davi, ele seja traído. Outro homem vai possuir as mulheres de Davi. E é Deus que está falando que vai fazer isso. E é Deus que disse, não adulterarás. Eu vou mandar agora mais um texto só para nós compreender. Tá, agora eu vou mostrar esse texto aqui para mostrar também a soberania de Deus sobre a maldade também dos espíritos, certo? Mas o que eu estou focando nesse estudo aqui é a maldade humana, a responsabilidade humana. Mas todos serão responsáveis, mas nós vamos entender aqui. 1 Reis 22:20. E disse o Senhor, Deus está com uma vontade aqui, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Remote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, olha, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. Mais uma vez, a Bíblia fala assim, não prestará falso testemunho. Falso testemunho é mentira. Deus proibiu Israel, né, e o seu povo de falar mentira. É um pecado contra o próprio Deus. E agora nós vemos que esses profetas não são profetas gentios, não são de outras nações, são os profetas de Israel. Acabe é um rei de Israel. E o Senhor agora pôs um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Deus proibiu falar mentira. E agora nós começamos a entender não, agora nós vamos procurar entender a soberania de Deus sobre todos os pecados que existem sobre a terra. Que Ele tem o controle de tudo. Mas a grande dificuldade aqui é como esse Deus que você está falando, eu não conheço, Alex. O Deus que eu imagino é diferente, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom. E eu afirmo para você, Deus é santo, justo e bom. E é isso que eu vou mostrar para você agora, a partir de agora nós vamos entender. Tá, nós temos que entender de onde vem a maldade. Deus colocou a maldade nesses homens para eles fazerem aquilo, e nós vamos entender que não. O bom da língua portuguesa é essa diferença do mal. Existe mal com U e existe mal com L, né? Você vai ver em 45, Isaías 45, a Bíblia diz assim, e Deus criou o mal, né? Eu crio o mal, o Senhor falando, mas esse mal é um mal com L. Não é um mal moral, não é um mal de perversidade, né? Esse mal não é, como eu posso colocar aqui até exemplos, estupro, né? Vamos usar esse exemplo bastante ainda para nós entender. O mal com L ali são as catástrofes, são as pestes, as pandemias. É esse mal que Deus está falando e nunca o mal moral. Mas a língua portuguesa também tem o mal com U, e você vai ver as duas palavras na Bíblia, o mal com L e o mal com U. O mal com U, sim, é perversidade. O mal com U, sim, é algo moral, é pecados, é demoníaco, eu posso colocar. Então, da onde vem o mal? Para o homem ser responsável, para nós entendermos esse texto aqui, nós vamos entender que não vem de Deus esse mal. Esse mal com U não vem de Deus. Aqui você pode ler o contexto depois, não estou retirando nada. Diz assim, Mateus 15:19. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos,
falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, a maldade está no homem. Nós cremos na doutrina da depravação total. Nós sabemos que o coração do homem é uma fábrica de maldade, né? Vou fazer talvez uma explicação melhor outro dia para você sobre até pecados extraordinários, que parecem bons aos nossos olhos, mas não são bons aos olhos de Deus. Mas enfim, toda essa maldade, tudo isso aqui que a gente vai ver, que a gente viu nesses textos, na verdade, procedeu do coração maligno do homem. Deus, em nenhum momento, colocou essas coisas no coração do homem. Só para ficar claro. Nós vamos entender aqui uma outra questão. E a partir daqui já vai ficar bem claro, nós entendermos a responsabilidade humana e a soberania de Deus. O que acontece em Romanos 1? Esses 3 versículos aqui são de Romanos 1. O que acontece em Romanos 1? Romanos 1, Deus está acusando, né, os homens, todos os homens, que eles são indesculpáveis, porque Deus se manifestou na criação. Os homens têm a certeza que existe um Deus por causa das coisas criadas. Só que esses homens não buscaram conhecer a Deus. Essa é a acusação contra os gentios, né? No capítulo 2, ele vai acusar os judeus. Mas no 1, ele está acusando os gentios, os povos que nunca vão poder dizer que nós não conhecíamos, nós não vimos, ele não se revelou. Mas ele diz que pelas coisas criadas, os homens são indesculpáveis, porque eles veem claramente que existe um Deus. Só que o que eles fizeram em vez de buscar o Deus Criador? Eles começaram a fazer para eles deuses das coisas criadas, animais, né, quadrúpedes, transformaram a imagem do Deus incorruptível na imagem de animais, e fizeram imagens. E aqui, você vai ver que Deus vai entregar essas pessoas à imoralidade sexual. Romanos 1 tem uma lista gigante de pecados. E esses pecados saem do coração do homem, mas como Deus, então, em sua soberania opera? Você vai ver que para o homem entrar nessa sujeira, nesse lamaçal que Romanos 1 fala, tem que ter ação soberana. Deus vai repetir por 3 vezes que ele entrega o homem ao desejo do seu coração. Antes de nós ler esse texto, você tem que ver que a Bíblia, ela fala como seriam os homens do fim, dos tempos do fim, né? A Bíblia tem uma lista grande, fala os homens nos últimos dias serão assim, 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 assim. Mas o que acontece? Será que os homens que não são do fim, eles eram pessoas melhores do que esses homens do fim? Não, eles eram maus e depravados também, mas a soberania de Deus restringia a maldade dos homens. Agora, perto dos dias do fim que nós nos aproximamos, Deus está entregando os homens cada vez mais. Eu quero fazer isso, eu quero fazer, ele entrega. Nós queremos agora aborto, pode fazer. E ele vai entregando o homem ao desejo do seu coração. Olha só, Romanos 1, 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Até para o homem desonrar seu corpo entre si. E aqui está falando muito da imoralidade sexual, né, da homossexualidade, que chegou a um ponto final da moral. Foi Deus que entregou. Olha o 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Abandonar quer dizer não vou restringir mais, vou deixar vocês livres. Mas repare que Deus tem que agir para deixar o homem livre para fazer o que ele quiser. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E o 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Entregou, Deus não colocou um sentimento perverso neles, mas entregou os sentimentos perversos dos seus próprios corações para fazerem as coisas que não convêm. Quando nós lemos isso, sabemos que a maldade flui do coração do homem, mas é Deus que determina se ele entrega ou não, aí fica mais claro. Aqui nós conseguimos entender a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Aqui nós vemos que Judas, a passagem lá de Judas, ele é responsável e será julgado que Deus determinou que ele iria trair. Porque Deus, antes de todas as coisas acontecerem, antes dele criar os céus e a terra, o cordeiro já estava morto. Ele já tinha decretado as coisas que iriam acontecer. E estava no coração de Judas. Estava no coração de Judas. Judas é responsável, essa ideia saiu do coração de Judas, do coração maldoso de Judas, em vendê-lo por 30 moedas. A ganância, a oportunidade de fazer um negócio com Jesus. E Deus agora, ele vai entregar, ele vai decretar. Sim, vai acontecer isso. Mas Deus é soberano, ele decide o que acontece, sendo isento da responsabilidade, porque ele vai entregar Judas ao seu desejo. Da mesma forma, todos os outros textos que eu li aqui também. Absalão, as pessoas pensam, Absalão se deitou com as mulheres do seu pai, mas foi Deus que fez isso. As pessoas, talvez, elas pensam que Absalão está lá, tranquilo, tendo pensamentos de paz, de bondade, né? E não é isso. Deus, conhecendo o coração de Absalão, vendo esse adultério, porque é do coração do homem que saem os maus pensamentos, saem os adultérios, e esse pensamento já estava no coração de Absalão de querer deitar. O que Deus vai fazer agora para punir Davi eu vou entregar as tuas mulheres ao teu próximo, para ele se deitar. Deus vai entregar Absalão ao desejo do seu coração. Absalão é responsável por esse adultério, e Deus está no controle de todas as coisas. Agora ficou fácil. Agora a gente entende a responsabilidade humana. Se Deus determinou, como o homem pode ser responsável? Mas agora ficou simples. A maldade surge do coração do homem, mas Deus é quem decide. E agora a gente pode entender, todos os pecados existentes estão no controle de Deus.
né? Eu vou usar aqui um exemplo, porque é usado como um pecado muito pesado, né? Os homens se indignam muito com ele, que é o estupro. Os homens se indignam com isso, mas se indignam porque fere outro homem, né? Os homens, eles são mais preocupados com crimes do que pecados, né? Uma mulher estuprada por um homem e um casal de namorados que está tendo uma relação sexual ativa, para os homens é completamente diferente, mas não muito para Deus. Não muito para Deus. Casais jovens que têm uma vida sexual ativa, sem serem casados, são tão pecadores tanto, mas a sociedade acha que isso não tem nada a ver, porque isso só fere a Deus, não fere o homem. Isso só é um pecado contra Deus. Mas arminianos usam bastante, né? Se uma mulher foi estuprada, Deus determinou que aquilo iria acontecer. E eu quero fazer você pensar um pouco, né? Vamos imaginar uma mulher bem atraente, né? Uma mulher cheia de curvas que desperta o desejo nos homens. E essa mulher foi estuprada. Essa mulher foi estuprada. Vamos ver aqui. Se existisse o livre-arbítrio, se realmente existisse o livre-arbítrio, todo homem faz o que quer. Essa mulher, ela seria estuprada quase toda semana, quase todo mês, diversas vezes ao longo da sua vida essa mulher seria estuprada, porque muito, não foi só aquele homem que conseguiu esse ato, não foi só esse homem que conseguiu esse ato, que a desejou, ainda que por força. Diversos e diversos homens desejaram possuir aquela mulher, ainda que fosse por força. O que Deus faz na humanidade ainda é restringir a maldade humana. Deus não entrega os homens aos seus desejos e seus corações, todos, porque senão os homens já teriam se destruído. Os homens têm vontade de matar, quase todas as pessoas já tiveram vontade de matar alguém. Deus restringe a maldade do homem. Existe uma questão aqui que todo cristão ele vai dizer, mas Deus não determinou que essa mulher fosse estuprada. O que Deus fez, sendo soberano? Ele apenas permitiu. Ele não determinou. E aí que nós vamos entrar no outro ponto. Né? As pessoas, é uma linguagem arminiana, que fala assim, não, essa pessoa, estou usando só o exemplo do estupro, é o único, mas é em todas as áreas, tá, pessoal? Tá? É assim, Deus não determinou que essa mulher seria estuprada. Ele não decidiu isso, ele apenas permitiu. Ele permitiu. E aí é dito assim, ele não queria. Mas espera aí, meu amigo. Porque nós não estamos falando de um ser humano. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Eu não tenho problema nenhum com a palavra permitir, porque nós já vimos que realmente é o permitir. Realmente, eu não tenho problema com essa palavra. Deus vê o coração e ele solta a fera. E aquela fera vai fazer. Só que Deus, ele não faz nada contra a sua vontade. Não existe ser humano, nós vendo pela soberania de Deus descrita na Bíblia, não existe ser humano que vai obrigar Deus a fazer algo que ele não queira. Não existe ninguém que possa chantageá-lo, nem comprá-lo. Não existe nada, nem ninguém pode forçá-lo a fazer o que não quiser. Então a grande questão é, Deus permite ou determina? Existe essa guerra, né? Calvinistas, Deus determinou. Arminianos, Deus apenas permitiu. E fica essa guerra. Mas existe uma palavra que une o permitir e o determinar. Que é a palavra vontade. Foi da vontade de Deus. Assim como nenhuma ave cai por terra sem que seja a vontade de Deus. É isso que o texto está dizendo, a soberania de Deus, que nada acontece sem que seja a vontade de Deus. E a questão permitir, o que é o permitir? Né? Vamos lá, Deus permitiu que isso aconteça. O que é o permitir? O permitir, ele é um ato. É um ato, né? Ah, Deus permitiu. Como ele permitiu? Ele só balançou a cabeça aqui, estou ilustrando, né? Ele só balançou a cabeça assim? Ou é dito pela sua palavra, vai como a gente viu nos 4 textos aqui, né? Deus determinou e o Senhor fez. O Senhor fala para aquele espírito, vai e prevalecerás. O Senhor disse ali em Samuel, eu vou entregar as tuas mulheres. Não foi uma permissão? Foi. Entregou Absalão ao desejo do seu coração. Mas existe o ato. E Deus, ele é o Todo-Poderoso. E ele faz e opera pela sua palavra. Quando Deus permite e diz sim, haja, não é como a minha e a sua palavra que a gente pode dizer vai e não acontecer. Porque a palavra que sai da boca de Deus nunca volta vazia. Saiu a palavra da boca de Deus, aquilo traz à existência aquilo que não existe. Então é muito, muito diferente quando Deus fala, vai. Porque o permitir é um ato, é uma ação. É uma ação. Nós vamos entender uma outra questão aqui também. Então o permitir de Deus, ele entregar o homem ao desejo do seu coração, ele vai permitir, ligado ao ato de permitir, ligado ao falar, vai e prevalecerás, se torna uma determinação, porque Deus falando, nada nem no céu, nem na terra, nem no inferno vai mudar uma determinação. Aquilo irá acontecer, ninguém pode impedir quando o Senhor Todo-Poderoso falar. Ninguém pode. Nós vamos entender alguns textos aqui também. Contra Israel, e o Senhor não lutava contra. Peguei um texto para explicar
vários confrontos que a Bíblia mostra. E aqui Jeremias, desde o 48, Deus está falando com a Babilônia, né? Essa aqui é uma passagem, o machado de Deus é a Babilônia, o maior império que existiu da época, e esse império destruiu muitos povos, e Deus diz aqui que ele era o machado do próprio Deus. Diz assim: Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei. Esse despedaçarei aqui é realmente literal, é o despedaçar, é um pedaço para cada lado, porque as guerras são de espadas, tá? Por meio de ti, olha o que Deus faz, por meio de ti. A responsabilidade é tua, mas a soberania é minha. Despedaçarei as nações, e por meio de ti destruirei os reis. Por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. Por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. Por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher. E por meio de ti despedaçarei o velho e o moço. E por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem. E por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho. E por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. E por meio de ti despedaçarei os capitões e os magistrados. Deus nunca colocou maldade no coração do homem. Os homens, Nabucodonosor, todos esses povos que guerreavam, a maldade estava lá. Surgia no coração do homem o desejo por poder. Eu quero conquistar aquele reino e eu quero conquistar aquele outro reino, né? A Bíblia fala contra Israel, quando Israel pecava contra o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor levantava os inimigos de Israel contra Israel para prevalecer sobre Israel. Só que Deus não colocava a maldade no coração do homem. Por quê? Porque a maldade já está no coração do homem. O que Deus fazia era é o Senhor que sonda os corações, né? O Senhor sondava os corações dos inimigos de Israel e então entregava aqueles inimigos aos desejos dos seus corações para guerrear contra Israel, e o Senhor não lutava com Israel, e então Israel era destruído para punição. E é isso o propósito da soberania de Deus sobre os pecados. Nós já vamos entender agora, vai ficar fácil de entender, porque Davi fala assim: inescrutáveis são os seus caminhos. Deus, ele pode usar o mal para tirar um bem. Nós vamos entender isso agora. Olha só. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus, né? E repara que tudo, você que foi chamado, né, você que é um cristão, um verdadeiro cristão, tudo que acontece juntamente, todas as coisas que acontecem juntas na tua vida, elas estão contribuindo para o teu bem. Mas a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. No decorrer da tua vida você já encontrou pessoas que te traíram, pessoas que mentiram, pessoas que te roubaram. Muitas dessas aflições que acontecem na minha e na sua vida são pecados. São pessoas pecando contra você e pecando contra mim. Mas a Bíblia diz que essas coisas estão juntas com uma finalidade: fazer você crescer. Né? Você olha para o teu passado, você olha para tua vida. Quantas pessoas fizeram mal para você, que foi horrível passar por aquilo. Muitas coisas, você entrou em desespero, muitas coisas você pensou que não teria, nunca mais a sua vida seria como era. Mas no final, você vê que aquilo produziu coisas boas. Que aquilo produziu crescimento. Pessoas te traem para você crescer a imagem do Filho de Deus. Para você exercer o perdão. Elas estão juntas te moldando um outro caráter. E são pessoas que estão pecando contra você. E Deus tem usado estas coisas para o seu crescimento. Deus, em sua infinita sabedoria, ele faz o pecado vir na sua vida. Ou para tirar daquele mal um bem, ou para a punição. As pessoas ficam, né, voltando àquele exemplo do estupro, as pessoas ficam de cara, como Deus pode permitir que uma mulher seja estuprada, e ele estabelecer aquilo para a vida daquela pessoa, antes dela ter nascido, já ter traçado esses caminhos para ela. Mas quando a gente vai mais profundo na teologia, a gente sabe que todos os homens merecem o inferno. Merecem, nós merecemos o inferno. Somos filhos da ira, a Bíblia diz, que éramos, né? Éramos filhos da ira, merecedores, inimigos de Deus. Então, se nós merecíamos o inferno, que mal pode superar esse merecimento? Entende? Se você já merecia a ira e a sentença final de Deus, que é o inferno, como então você pode achar que Deus está sendo injusto em determinar que devidos fatos ruins aconteçam na sua vida? E aqui, finalizando, a gente sabe que Paulo subiu até o terceiro céu, e ele diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Ou seja, Deus não vai retirar esse mensageiro de Satanás, que tem esbofeteado Paulo, não sabemos como, mas Deus está tirando desse sofrimento um bem, para o seu santo apóstolo permanecer humilde diante das excelentes revelações que ele teve.
Tudo, absolutamente tudo que tem acontecido na sua vida, Deus está no controle. E Ele está. Se você ama Deus, operando essas coisas para te aperfeiçoar, produzindo um caráter mais parecido com o seu filho, ou Ele está te punindo por coisas erradas, por sua falta de entendimento, pela sua falta de desejo pela verdade e querer exercer a verdade. É das duas uma. Ou Ele tira um mal, ou Ele tira um bem do mal, ou Ele tira a punição para você, por quanto fizeste isso. Deus está controlando todas as coisas. E é por isso que os puritanos, né, me baseio muito nos puritanos, quando eles eram, por exemplo, assaltados, eles não murmuravam. Eles simplesmente agradeciam em tudo da graça. E quando entendemos que Deus é soberano e as coisas ruins, nós não entendemos os seus caminhos, estão cooperando para nós, então nós temos um coração grato, independente daquilo que aconteça na nossa vida. Nós não temos um coração murmurador. Ah, mas Deus, como Ele permitiu, como Ele disse isso, como Ele fez isso. Nós não murmuramos. Nós apenas agradecemos a Deus pelo mal que acontece em nossa vida. Agradecemos a Deus, porque agradecer pelo bem eu não preciso dizer, né? Mas o conhecimento da soberania de Deus faz com que você agradeça a Deus pelo mal na sua vida. Como diz João Calvino, tudo que você vê de mal em mim, sou eu mesmo. E tudo que você vê de bom é de Deus, é de Cristo. Eu espero que você tenha entendido a responsabilidade humana e a soberania de Deus sobre todas as coisas. E eu termino aqui com uma frase. Deus está no controle de tudo. Tudo, 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 tudo. E tem dois tipos de homens. Os inimigos de Deus e agora os que foram reconciliados com Deus. Os seus inimigos, quando algo acontece na vida deles que eles não querem, eles se revoltam contra o poderoso. Eles se indignam. Os falsos cristãos, eles pensam, vou abandonar tudo, vou abandonar a fé, porque olha, não adianta nada servir esse Deus. É a manifestação do inimigo de Deus. Mas esse fogo, ele vem para queimar o falso, mas ele vem para purificar o verdadeiro. O verdadeiro, ele se dobra, se curva e exalta Deus. É o caso de Jó. Amém? Deus abençoe. Espero que você tenha entendido. Que Deus ilumine seu entendimento para compreender e aceitar um Deus soberano, soberano sobre a tua vida, que você possa descansar a partir de hoje. Descansa. Você pode dormir tranquilamente, que aquele que nunca dorme está cuidando de tudo na sua vida.